Com relação ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado dia 8 de março, é mais do que um dia para reverenciar o feminino. É um momento oportuno para que a sociedade faça uma reflexão sobre a condição e o papel da mulher na sociedade. Se retrocedermos na história, podemos nos certificar que muitos dos direitos conquistados pelas mulheres aconteceram principalmente a partir do século XX. Desde então, é que as mulheres começaram a participar de atividades básicas de cidadania, principalmente pelo engajamento, lutas e até pelo sacrifício de muitas. No Brasil, por exemplo, a mulher passou a ser considerada uma cidadã com direito a voto só a partir de 1932. Hoje, a maioria do eleitorado brasileiro é constituído de mulheres, mas apenas uma parcela pequena delas participa ativamente das decisões políticas, pois raramente a composição de uma casa legislativa como a nossa chega a ter mais 15% das cadeiras destinadas às mulheres. Em nome destas questões e de outras tantas no âmbito do trabalho, nas relações sociais e da inegável violência sofrida no espaço doméstico, convidamos para falar sobre a condição do feminino a doutora em Educação e presidente da Associação da Casa Maria, Jamile Nicásio Nicoletti. Jamile, como podemos definir a situação da mulher no ano de 2022? Olha, é uma pergunta ampla e muito complexa, né? Mas eu diria que nós estamos sobrecarregadas, né? A pandemia escancarou aí um cenário de muito trabalho das mulheres, tanto em casa quanto fora de casa, né? Então a gente permanece fazendo dupla, tripla jornada e a gente ainda tem que lidar com toda a vulnerabilidade que essa questão pandêmica nos trouxe também. Então escolas fechadas, a perda de emprego e outras situações que complicaram ainda mais a história das mulheres, né? Você falou da pandemia e nesse período pandêmico nós ouvimos falar, as pesquisas registraram que a situação da violência doméstica se agravou. Você viu esta realidade aqui no município, dentro das suas atividades? Sim, não só pelo trabalho que a Casa Maria desempenha, mas pela própria atuação do Centro de Referência da Mulher. Então, o aumento estimado aí pelo próprio centro de referência é de aproximadamente 500%. Então, a gente está falando de dados bastante graves que vêm, na verdade, ou pela falta de emprego e trabalho, como a gente comentou, porque claro que a questão da renda impacta toda a vivência dentro das famílias, mas a gente está falando também de toda uma questão de mais tempo que se passa dentro de casa, né, de um convívio muitas vezes não desejado, mas forçado, né, pela própria questão do distanciamento social que a gente teve que cumprir, e no caso de algumas famílias o distanciamento social simplesmente não existe, né? Onde eu vou me distanciar se eu moro num cômodo, 2 cômodos, né? Então a gente viu esse aumento, sim, não só, né, em relação à violência física, mas a psicológica, moral, que a gente conhece aí as formas de violência contra a mulher, mas também, especialmente no caso da nossa associação, a Casa Maria, um aumento na demanda também por materiais de higiene, limpeza, alimentos, né? Porque a gente sentiu mesmo bastante aqui no nosso município essa perda de renda. E essa situação perdura? Infelizmente. Então, hoje a Casa Maria tem atendido aí aproximadamente 27, 30 famílias mensalmente com pedidos aí recorrentes, e aí sem contar as questões da própria violência, né? Então, no caso de violência, a gente tem que se articular, como a gente sempre faz em rede, né, para buscar aí esses atendimentos, mas ainda é algo que perdura, infelizmente. Uma das lutas atuais, né, da mulher é contra a objetificação dela. Mas a gente vê surgir muitas notícias, né, que se tornam públicas aí, muitos acontecimentos públicos que denotam o contrário. O que você tem a dizer sobre isso? O que deve ser feito para mudar essa realidade? Então, não é de hoje, né, que o corpo da mulher ele é objetificado, né? Mas, infelizmente, a gente vê muitas vezes, eu vou relembrar aqui um episódio recente que a gente teve, que foi na Copa da Rússia, né, com palavras de baixo calão ditas por homens, né, que tem até um posicionamento
dentro da sociedade. Então, por exemplo, a gente tinha ali advogado, a gente tinha policial, e não houve nenhuma condenação desde 2018 para essas pessoas, né? Recentemente, a gente viu, durante um período de imensa tristeza e terror, que é o processo da guerra, um parlamentar paulista fazer comentários também acerca dos corpos das mulheres, né? Então, essa denúncia, né, do abuso, do estupro, da violência, como forma de demonstração de poder sobre o corpo das mulheres, também é algo que, infelizmente, né, historicamente, existe há bastante tempo e que, apesar das nossas lutas, apesar de todas as nossas manifestações, a gente ainda não conseguiu sobrepor. A questão da misoginia também é uma realidade bastante atual. O que você diria sobre isso e há um trabalho nesse sentido? Então, hoje a gente tem muitos estudos, né, que mostram para a gente, tem uma pesquisadora da UNB, que se chama Valesca Zanello, que ela estuda, por exemplo, como os grupos de WhatsApp, que são majoritariamente masculinos, né, esses grupos que os homens criam, né, entre si para compartilhar coisas, como na verdade eles são esses espaços de misoginia, do ódio ou da objetificação que a gente estava até comentando, né, agora. Então, a gente precisa, na verdade, mudar toda uma estrutura. Recentemente foi aprovada aqui no município uma lei para que a gente trabalhe, né, a questão da não violência, a Lei Maria da Penha nas escolas. Então, é fundamental que a gente trabalhe com as crianças para que daqui 10, 20 anos a gente consiga ter um mundo um pouco diferente, né? Porque, infelizmente, 2022 continua sendo um ano difícil para as mulheres. O que você diria para as mulheres nesse 8 de março? Que elas não se calem, né? Que elas tenham a plena convicção de que elas não estão sozinhas, né? Que a gente faça, como a Maria da Penha nos recomenda, né? A vida começa quando a violência termina. Agradecemos a participação da doutora Jamile Nicoletti e do seu importante depoimento. Realmente o mundo precisa das mulheres, mulheres vivas, lutadoras e ativas dentro da sociedade. Cada uma deve ter o direito de escolher como quer viver e qual o papel deseja desempenhar dentro da comunidade. Em contrapartida, esta mesma comunidade deve estar preparada para acolhê-la, protegê-la e incentivá-la e desenvolver suas potencialidades. E é conhecendo e reconhecendo suas dificuldades que poderemos pensar em soluções. Nesta oportunidade, quero parabenizar e agradecer todas as mulheres araçatubenses que ajudaram e ajudam a construir este município, reiterando o compromisso desse legislativo em estar ao lado de todas em suas lutas e conquistas. Parabenizo em nome das vereadoras da Câmara Municipal de Araçatuba, das funcionárias e colaboradoras deste legislativo, como também da vice-prefeita Edna Flor, das secretárias e das funcionárias municipais e do Poder Executivo. Quero ainda aproveitar o momento para agradecer as mulheres importantes também na minha vida privada, minha querida mãe Zaira, minha esposa Regina, além das minhas irmãs Silmar e Luciene, e as assessoras do meu gabinete também, a Suzana e a Flávia. A todas, o meu carinho, meu respeito e o meu muito obrigado.